Conta pra gente, se você como urologista, porque a nossa abordagem é diferente mesmo, né? O ginecologista tem uma visão, o urologista tem outra, e por isso que a gente complementa os nossos papéis. Quando você recebe um homem com quadro de infertilidade, o espermograma para você é suficiente ou você costuma aprofundar a investigação um pouco mais? Ou depende? Bom, é uma boa pergunta, uma excelente pergunta, né? Porque a gente sabe, como a gente começou na conversa falando, que é difícil o homem... Primeiro que é difícil o homem ir se consultar. Você conseguir que o cara vá até o consultório já é um parto, a forceps, né? É difícil. E aí, quando ele chega lá e você começa a conversar com ele e fala que ele vai ter que fazer dois espermogramas, ele fala, você só pode estar de brincadeira com a minha cara, né? Mas assim, você precisa ter um bate-papo com ele sobre, principalmente explicar como é que é o exame. Às vezes também ele acha que vai ser um momento extremamente constrangedor, mas a gente sabe que não, né? O espermograma realizado num laboratório de confiança é um negócio extremamente privado, né? Extremamente livre de como eu posso dizer? Livre de nenhum... Constrangimento. Isso, livre de constrangimento. E não, o espermograma pra gente que trabalha, né, com andrologia, com infertilidade masculina, não é suficiente na maior parte das vezes. Porque, como a gente já falou antes, né, o espermograma normal, na maneira quantitativa de falar, não exclui alterações funcionais do espermatozoide. E, além disso, a gente tem que pensar que o espermograma, os valores de referência, eles foram montados com base no P5, né? Então, você pega lá aquela curva, né? Aí vai ficar muito específico falar da curva de Gauss, O Edson já né? vai traduzir. O Edson já vai traduzir. De uma tradução. Pois é. Ele já vai. Sorte que tem o Edson aqui para traduzir. Curva normal. Curva normal, exatamente. Então, o que ele quer dizer no espermograma, naqueles valores de referência, é que 5%, né? Foi baseado em 5% dos homens que conseguiram engravidar com aquele sêmen. O limite inferior... Os homens que engravidaram, né, 5% dos Exatamente. que tinham os menores valores Exatamente. tinham aquele valor, né? Então, Exatamente. realmente é muito baixo. Vou explicar de um jeito fácil. Explica melhor. Graças a Deus que a gente tem o Edson para traduzir. Você tem uma média, por exemplo, vamos pegar a idade das pessoas. Tá. Eu tenho uma média da idade, a média de idade no Brasil é 40 anos. 95% das pessoas, elas variam entre... Ih, ficou mais difícil agora. 95% das pessoas variam entre 2 e 98 anos. 5% das pessoas variam entre... Melhor, 2,5% variam entre 0 e 2 anos e 2,5% variam entre 99 e 100 anos. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a média, que é uma curva, a média geral, Tá. que é um ponto, 95% disso está acompanhando essa média. Eu só excluí os dois extremos, que são os 5%. Por isso, quando a gente fala P, o P é a probabilidade. É a Exato. probabilidade daquele evento acontecer. Então, quando você fala que eu tenho um P de 5%, quer dizer que eu tenho uma probabilidade de 5% de eu estar errado. Exato. 95% das vezes, eu vou estar certo. É isso que é o P. E isso mostra pra gente que mesmo quando o homem faz um espermograma e ele olha lá do lado e o valor de referência está normal, não necessariamente está bom o suficiente para o que ele poderia oferecer. Né? Eu acho que é essa a interpretação final para quem está ouvindo a gente. Ah, doutor, eu fiz o meu espermograma e eu olhei lá os valores de referência e tá tudo dentro, tá ótimo. Não necessariamente, né? Exatamente. Não necessariamente é nesses casos que tem a maior validade a consulta com um urologista especialista em infertilidade masculina, né? Porque ele pode estar com um espermograma normal, né? Vamos colocar entre duas aspas bem grandes. Mas, como eu falei, ele pode ser obeso. Ele pode ter sintomas de diminuição de libido, diminuição de, enfim, ereção, dificuldade para ter ereção. Ele pode ter outras queixas que demonstram que o ambiente testicular dele tá uma porcaria, né? E que pode melhorar. E que né? pode melhorar, e que pode melhorar a qualidade do sêmen e até mesmo, às vezes, levar a uma gestação natural. É por isso que, avaliando a história desse paciente junto com esses dois espermogramas, a gente pode pedir o perfil hormonal e ver como é que tá a parte hormonal dele, né? E se tiver ruim, a gente tem maneiras de melhorar que não é com testosterona exógena, né, pessoal? Isso é importante. Isso é Uma coisa importante. que vale a pena falar também é que às vezes aquele espermograma até não tá tão alterado, mas olhando aquele casal em conjunto, a gente tem talvez uma alteração leve da tuba uterina, por exemplo, que com aquele espermograma e aquela tuba uterina levemente alterada, a gente tem uma dificuldade maior para Exato, engravidar. é a junção, né? É um espermatozoide mais ou menos, num caminho mais ou menos, num óvulo mais ou menos, não vai dar certo. E aí eu vou fazer papel do advogado do diabo.
Lá vai. Aí vai sempre chegar uma pessoa e falar assim, mas o meu espermograma, quando eu fiz, eu tinha 1 milhão e eu engravidei minha esposa. Mas aí essa é a mesma história de a minha avó, com 45 anos, engravidou e foi super tranquilo. Exatamente. Então a gente trabalha com estatística, né? Claro que quando a gente olha um caso isolado, aquele caso, ok, engravidou. Tanto que a gente brinca, né? Eu e a Marina, quando a gente está diante de um caso, a gente trabalha bastante juntas, a gente recebe um paciente com obesidade, varicocele, tabagismo, usuário de maconha, usa testosterona e vem um espermograma maravilhoso. Quer dizer que fazer tudo isso melhora o espermograma? Claro que não, Tem um né? ditado que diz o seguinte, o problema não é quando não dá problema, é quando dá problema. Esse corte vai existir, tá, pessoal? Esse corte vai para todas as redes sociais, por favor, Tá distribua. ótimo. Mas na verdade ou seja, quando você não tem problema, você não sabe que o problema está lá. Você não sabe que você tem uma alteração no sêmen. Exato. Você só vai descobrir, sei lá, se aconteceu algum evento, né? Quem tá gravando o pod aqui agora tá prestando atenção. Nunca Agora. presta atenção nos episódios. Aí hoje tá assim, ai meu Deus, será que eu tenho um problema? Será que eu tenho um problema? E- Ou seja, é importante, e tem gente que não vai atrás do problema, que tem medo de descobrir o problema. Exato, Né? isso é o maior problema. E eu Esse é o costumo meu falar, problema. por exemplo, às vezes a gente vê uma tubuterina mais ou menos, eu costumo falar que aquilo, numa mulher que está tentando engravidar há 3, 4 anos, aquilo pode realmente justificar isso. Mas não significa que essa mulher não vai engravidar espontaneamente de forma nenhuma. Ainda bem que você falou isso, porque quando a gente dá Eu o quero que ela diagnóstico de engravide, infertilidade, né? Mas parece a gente que tá é falando que tem uma Uma dificuldade. sentença, né? parece que é nunca vai engravidar natural. Não é isso. Não é esterilidade. Essa mulher tem Isso. ovários, tem uma função tubária até, né? Mas é o subfértil. prejudicado. Agora, o quanto subfértil é... Exato. É a mesma coisa pro espermograma, né? Às vezes tem paciente que chega com espermograma alterado, desesperado, falando, ai, porque eu sou infértil, doutor, não sei o que fazer. Pessoal, não, né? Não. A gente sabe que o espermograma ele é uma ferramenta para ajudar a gente a dar o diagnóstico, mas não é um atestado de fertilidade ou infertilidade. Né? Ou seja, se você faz um espermograma e ele tá bom, também não significa que você vai engravidar, certo? Não significa. Marina tocou num ponto importante. Eu tenho um caos aqui para contar. Conta o caos. É assim, há um bom tempo atrás, mais ou menos uns 15 anos atrás, a gente lá na Escola Paulista, apareceu um caso onde o marido, brigando com a esposa, porque ele foi fazer um espermograma, e ele saiu como azospérmico. E ele E já aí- tinha filhos. Azospérmico, Ele já traduzindo, tinha- é quem não tem nenhum espermatozoide. Obrigado. Gostou, né? Nossa, Aurélio. Ou seja, ele não tinha espermatozoide no ejaculado. Então era impossível ele, né? E na época o clínico não sabia lidar muito com isso. Como que você vai falar Como que pro você explica, né? marido do lado da esposa? Eles tinham filhos, é isso? Tinham 2 filhos em vez de um. Qual será que era a idade desses Por que filhos? será que ele fez esse espermograma Um também? tinha, devia ter uns 5 anos, o outro devia ter uns 3 anos, É, porque ele muita sofreu um fertilidade. trauma no testículo. Ah, Tomou uma bolada no futebol, alguma coisa assim, e aí pediram um espermograma. Né? Absolutamente por nada, né? Não foi um urologista. Ou foi, Não. né? O que é pior. Pediram um espermograma aleatório. E aí ele descobriu que era Azospérmico. que estava azospérmico. É Que isso. Estava azospérmico. É isso. E acho que o mais importante é o que a Marina colocou. Não necessariamente aquele estado é permanente. Por quê? Ele brigou, quase se separaram. Ele pediu DNA dos 2 filhos. E era ele era dele. pai dos 2 filhos. E aí ele fez um novo espermograma e lá estavam espermatozoides. Não tinha mais Não tinha espermatozoide. mesmo? Provavelmente É a secundário bolada mesmo. deve ter dado alguma Teve a alteração. Mas mesmo bolada. assim... Ou ele tinha uma varicocele. Com Ou ele tinha certeza. varicocele, Que ou ele progrediu, tinha- né? Varicocele que progrediu. Exatamente, mas Ou usa a briga... testosterona. Voltando. É. Mas que naquela época Não o era povo tão não famoso. tomava famoso. umas bombas de cavalo. Naquela época. Era mais roots o negócio. Mas então... Que zerava o eixo, né? Acabava com tudo. Né? Virava 2 feijãozinhos, assim. Exato. Mas o mais importante é a gente saber que não necessariamente porque você está azospérmico ou você está com oligosospermia, que é Pouco pouco espermatozoide. espermatozoide, ou porque você está astenospermíco, ou seja, Que aí Estão ele cansados. paradinho. eles estão cansadinhos, Estão cansadinhos. eles não estão nadando tanto, que aquilo é uma condição permanente que vai continuar ou que esteve no passado, que eu acho que é o mais importante. Né? E é uma coisa que a gente acabou não falando, e a gente recebe essa dúvida no consultório, os pacientes ficam ansiosos. Muitos que estão muito fora desse universo da reprodução, quando recebem um pedido de espermograma,
eles acham que tem que colher do testículo, que tem que puncionar, que tem... A coleta do espermograma é feita por masturbação. Tudo bem? Por isso que a doutora Marina estava explicando. É feito em um laboratório, não tem nenhum tipo de constrangimento. Você fica numa sala privada, você realiza a sua coleta, entrega o seu potinho. E é isso, não é nenhum bicho de 7 cabeças, como muitos homens ficam muito ansiosos, né? Com a coleta do espermograma. E vários já me perguntaram, mas é cirurgia? Tem que puncionar? Então, às vezes, pra gente é muito óbvio, mas pra quem tá nesse processo aí de investigação, acho válido a gente deixar claro, né? E o que o Edson falou também, né, desse negócio que ele coletou, né, um espermograma, veio aso, mas já teve filho antes. Existe essa oscilação, né, no sêmen de todo homem, né? Ele pode estar com um pouco menos de concentração, às vezes ele está com uma motilidade alterada, porque coisas básicas do dia a dia alteram a qualidade do sêmen. Por exemplo, febre, uma infecção, o cara teve uma gripe, um resfriado, ou o cara está estressado, sei lá, tretou, brigou no trabalho lá, está super ansioso. Tudo isso altera. Então, a gente precisa de 2 parâmetros. Não é porque a gente quer, né, deixar o paciente constrangido. Vai lá, coleta 2 vezes. Não, é porque é realmente importante para a gente entender quem que é o paciente que a gente está lidando, né? Às vezes ele vem óligo em um, né? Desculpa. E depois vem enorme em outra. Exatamente. Mas em geral, tendo um espermograma normal... Mano, eu não solicito outro. Ai, pois você está errado. Pode solicitar. Obrigatório 2 coletas. E eu vou te falar na parte bem, do vou laboratório. mudar a minha que prática. Acontece? Treino é treino, jogo é jogo. O que quer dizer isso? Quando você está no laboratório e você está lá, a paciente coletou os óvulos e o marido não tem sêmen congelado e ele tem que coletar para inseminar os óvulos, Fresco. bate o nervosismo no caboclo. E aí... Não sai nada. Em geral, quando tá com uma concentração baixa, melhor é mesmo deixar um sêmen congelado ali de backup dele, né? Ou quando ele apresenta algum fator psicológico para coletar essa amostra. Quando a gente já percebe, né, que alguma coisa ali pode enroscar no dia do jogo. Exatamente. Tem clínicas, por exemplo, mudar, que depende do perfil. Obrigada. Então é importante analisar o perfil do casal, sempre. Por quê? Vai ter casal onde o marido ele tem mais nervosismo para fazer esse tipo de coleta, ele fica mais ansioso para isso, e a ansiedade atrapalha a qualidade do sêmen e atrapalha a coleta também. Às vezes você vê, o cara fica lá 2 horas lá e tá lá... Às Não vezes consegue, perde a amostra, né? Bate na porta e fala, vai tomar um café, tranquilo, respira e volta. O problema é que os óvulos, quando eles estão a fresco, eles têm um tempo para ser fertilizados. Por isso que treino é treino, jogo é jogo. É importante sempre ter um reserva. Qual que é o reserva? O sêmen que deixou congelado lá. Então, quando pede o segundo espermograma para fazer a avaliação desse indivíduo, avalia, primeiro, o tempo que ele demorou para coletar. Se ele demorou mais de 30 minutos para coletar, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Né? Se veio uma variação muito grande entre as 2 amostras, uma veio muito baixa, a outra veio mais alta. Às vezes ele perdeu. Ou perdeu o primeiro jato, ou na primeira ele ficou mais nervoso e na segunda ele já está mais acostumado. Então você condicionou ele, então você já pode confiar um pouco mais que ele vai vir na terceira já. E é engraçado, né? Porque quando tem esses fatores aí de ansiedade, o segundo, quando você vê que o paciente é mais ansioso, e daí você pega para olhar esse espermograma, o primeiro... Se ele vier alterado no primeiro, o segundo você vê que já vem um pouco melhor. Porque ele já se ambientou ali, né? Com o laboratório, com o processo. Que é uma coisa nova mesmo, exatamente. Né? Então, a segunda coleta vem, às vezes, até melhor.